Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Salgado e hoje eu vou falar sobre as unidades de conservação com vocês, tá? Bom, primeiro eu vou compartilhar a tela porque eu preparei um PowerPointzinho bem simples, só para a gente poder entender um pouquinho sobre as unidades de conservação, tá? Bom, as unidades de conservação. Unidades de conservação são espaços, né, são territórios criados pelo poder público, né, em esfera aí nacional, né, o Brasil todo, em esfera estadual, né, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Tocantins, Rio Grande do Sul, tá? E municipal, que aí é de cada cidade, tá certo? O intuito das unidades de conservação são preservar os recursos naturais, né, preservar o meio ambiente e de ação do homem, enfim, para conservar a biodiversidade, para conservar a fauna, a flora, né, para que não ocorra essa degradação que hoje os ecossistemas brasileiros vêm sofrendo, né? Dentro das unidades de conservação, existem uns limites, né, geográficos delimitados, né, por se verificarem a existência de elementos naturais que são importantes para a conservação da biodiversidade, de grande significado para a sobrevivência de populações humanas, né, como os mananciais de água, ou seja, além de tudo, ela preserva a água, né, auxilia aí na manutenção, né, na exploração desse recurso, que vão contribuir também para o equilíbrio do clima, né, por conta das florestas e de beleza, né, cênica, que são as serras, enfim, a gente consegue ver e ficar encantado. Quando você pega o carro, né, e você vai para a praia aqui de São Paulo, o que acontece? Você normalmente pega lá a Serra do Mar, né? Então, a Serra do Mar é, é uma reserva, né? Tem uma unidade de conservação. O ano passado que eu fui também lá para São Sebastião, eu passei por um refúgio de vida silvestre, é uma unidade de conservação também, tá? Aqui a gente tem uma fotinho de uma unidade de conservação, tá? Para vocês observarem. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o SNUC, tá? O SNUC é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, é um documento, tá, que é instituído pela Lei 9.985 do ano 2000. Nele, né, no SNUC, nós conseguimos observar, né, que ele é um conjunto aí de unidades de conservação federal, estadual e municipal, tá? É composto por 12 categorias de unidades de conservação e cujos objetivos específicos se diferenciam quanto à forma de proteção e usos permitidos. Ou seja, algumas precisam de maior atenção, tá? Devido à intensa degradação, né, que já aconteceu naquela etapa, naquele local, algumas um pouquinho menos, porém que existe, tá? E isso tudo precisa, esse documento, né, essa união aí, ela favorece, né, a biodiversidade, a fauna, a flora, enfim, porque se você adentra uma unidade de conservação sem permissão, isso é categorizado como um crime, tá? Um crime ambiental. Se você nada num lugar que você não pode, se você tem contato com a água de algum lugar e a água não pode, você não, tipo, não pode entrar em contato com aquela água, você está caracterizando um crime também, tá certo? Então, aquelas unidades de maiores cuidados pela fragilidade, particularidades e aquelas que podem ser utilizadas de forma sustentável. Ou seja, eu tenho algumas unidades de conservação que são abertas ao público, tá? Essas pequenas unidades de conservação, ou grandes no caso, né, elas favorecem aí o turismo ecológico, né? Elas são importantes para a renda da população,
Enfim, eu vou falar um pouquinho dela já daqui a uns slides. Bom, o SNUC ele foi concebido, então, de forma a potencializar o papel das unidades de conservação. Então, ele deu uma força para elas, de modo que sejam planejadas e administradas de forma integrada com as demais unidades de conservação, assegurando que amostras significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações, hábitats e ecossistemas estejam adequadamente representados no território nacional e nas águas jurisdicionais. Para isso, o SNUC é gerido pelas 3 esferas do governo. Então, é o que eu falei antes, agora há pouco. Com a força, né, de um SNUC que esse sistema nacional ele gera em todas, em esfera nacional, a gente consegue observar, por exemplo, um crime ambiental quando a pessoa solta o balão e o balão cai ali na unidade de conservação e acaba por degradar aquela mata. Ou então por pessoas que invadem algum determinado local, uma unidade de conservação, e acabam por praticar o crime de tráfico de animais. Né? Eles coletam os animais, né, fazendo aí interferência na fauna, e sendo que não vão, né, aquilo ali vai atrapalhar demais, e é pior ainda quem compra, né, esses animais, pássaros, que muitos morrem, não chegam vivos ao destino final, né, não são coletados de uma forma correta, não existe um manejo correto, tá? Aí, além disso, a visão estratégica do SNUC, né, oferece aos tomadores de decisões que possibilitam que as unidades de conservação, além de conservar os ecossistemas e a biodiversidade, geram renda, emprego, desenvolvimento e propiciam uma efetiva melhora na qualidade de vida das populações locais e do Brasil como um todo. É o que eu falei agora há pouco. Essas unidades de conservação, muitas delas são adeptas, né, do turismo ecológico, porque existe essa possibilidade, tá, de realizar o turismo ecológico dentro delas. Então, o que as pessoas fazem? Elas pegam e tem alguma pessoa, um guia que mora nas redondezas e que leva a pessoa para conhecer. Obviamente, isso tudo faz parte, né, de um ritual aí do governo que você pode, porque você tem a licença e a pessoa conhece o local, tá? Não é um guia que mora na mata, não, tá? Por exemplo, lá o Parque das Cataratas, tem alguém que faz a visitação, né, te explica, tá certo? É uma pessoa instruída, não é tipo um mateiro que tem ali na região, qualquer que conhece a mata e mata a onça, tá? Bom, as unidades de conservação, elas são divididas em 2 grupos. As unidades de proteção integral e as unidades de uso sustentável. As de proteção integral, elas não envolvem o consumo, coleta, danos ou destruição dos recursos naturais. Ou seja, normalmente são áreas utilizadas para pesquisa, tá? De cunho científico. A gente não consegue, por exemplo, entrar dentro dessa unidade de conservação sem permissão, tá? Já as unidades de uso sustentável, elas são unidades que buscam conciliar a conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos disponíveis. Ou seja, eu consigo adentrar, eu tenho um turismo ecológico acontecendo, eu tenho uma visitação, eu tenho pessoas, às vezes, morando dentro delas, né? Tribos, enfim. E eu consigo retirar, às vezes, algumas coisas delas, né? E eu consigo repor aquilo, tá? Então, eu consigo voltar, eu consigo dar continuidade aos recursos naturais, diferentemente das de proteção integral, tá bom? As unidades de conservação, de proteção integral, né, elas são intituladas como parques nacionais, estações ecológicas, reserva biológica, refúgio de vida silvestre, monumento natural. Aqui tem 2 exemplos de parques nacionais, tá? É o Parque Nacional da Serra da Capivara, que fica localizado no estado do Piauí, e o Parque Nacional da Tijuca, que fica localizado no Rio de Janeiro, tá certo? Aqui eu tenho uma listinha com as unidades de conservação de uso sustentável, tá certo? São áreas de proteção ambiental, conhecidas como APAS,
floresta nacional, área de relevante interesse ecológico, reserva extrativista, reserva de desenvolvimento sustentável e as reservas particulares do patrimônio natural, que são as RPPNs, tá? Aqui eu tenho mais duas imagens da reserva extrativista Chico Mendes, que fica no Acre, e da Floresta Nacional da Chapada do Araripe, que fica no Ceará, tá bom? Bom, em relação às unidades de conservação, é isso, tá? Eu vou explicar depois para vocês que eu quero uma atividade que eu vou falar aqui no vídeo e vai ganhar ponto somente quem fizer, tá? Mas já já eu falo sobre ela. Tem que assistir o vídeo até inteiro, né, para saber. As unidades de conservação, né, elas também possuem corredores ecológicos, né? Corredor ecológico é uma faixa que vai unir, às vezes, dois locais de um lado para o outro. Por exemplo, às vezes, eu tenho uma estrada que parte, né? Ela precisava passar por aquele ponto, tipo a Serra do Mar, né? Eu precisava passar com a estrada daquele ponto para poder conectar cidades, enfim, pessoas. E aí os corredores ecológicos eles entram em ação. Que seriam esses corredores ecológicos? São áreas que conectam, tipo, um lado ao outro, né, da estrada, que são pontes que passam por cima dessa estrada, tá? Que servem para os animais passarem. E aí eles vão auxiliando, né, na troca genética para continuar acontecendo a variabilidade entre um ponto e outro, né, para continuar acontecendo a perpetuação das espécies. Além disso, né, auxiliando no deslocamento da fauna sem o prejuízo da perda. Além disso, nós temos também os corredores ecológicos que são subterrâneos, tá? Aqui eu tenho dois exemplos, né, de um corredor que passa por cima, né, da estrada, e eu tenho um corredor ecológico que é subterrâneo, que a gente encontra um felino dentro do corredor ecológico, tá? Aqui eu terminei a minha apresentação, eu vou interromper, né, eu vou parar a apresentação para vocês agora, e eu vou voltar aqui, certo? Bom, o que eu gostaria que vocês fizessem, tá? Como atividade extra, eu vou passar essa semana, mas só quem assistiu o vídeo até o final vai conseguir fazer esta atividade para entregar, tá? Então, o que vocês precisam fazer? Vocês vão lá, vão fazer uma busca da atividade e vocês vão procurar em relação às unidades de conservação, em relação às unidades de proteção integral. O que é um parque nacional? O que caracteriza um parque nacional? O que dá caracterização a uma estação ecológica? Onde a gente encontra alguns exemplos de reserva biológica, refúgio de vida silvestre e monumento natural, tá? Essas são as unidades de proteção integral. E as unidades de uso sustentável também, que são as APAs, né, as áreas de proteção ambiental, florestas nacionais, áreas de relevante interesse ecológico, reserva extrativista, reserva de desenvolvimento sustentável e reserva particular do patrimônio natural, que são as RPPNs, tá? Se vocês ficarem com dúvida, voltem um pouquinho o vídeo, deem um print na tela, porque vai aparecer. E eu gostaria que vocês fizessem essa pesquisa, tá? Para poder entregar. A pesquisa pode ser manuscrita, quem tiver computador e conseguir fazer pelo Word também pode. Ou quem quiser fazer a pesquisa e mandar, né, pelo bloco de notas do celular ou pelas notas, enfim, também eu aceito, tá bom? Vocês podem mandar lá no e-mail ou então no meu número do WhatsApp, que é para receber as lições. Tudo bem, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Um abraço para vocês. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato. Eu estou com muitas saudades. Beijo e até mais. Tchau, tchau. Uhul.